João, capítulo 4, versículos de 46 a 54. Você pode tomar esta palavra com a gente e deixar que o Espírito Santo venha ensinar você, como eu também quero deixar o Espírito Santo me ensinar, me fazer ouvir o que Ele tem a dizer a respeito desta palavra. E certamente não é somente me explicar a palavra. O Espírito Santo, Ele nos ensina como viver esta palavra hoje. E mais, a partir desse trecho, nós escutamos o que Ele tem a dizer para nós. Porque tem uma mensagem especial de Deus para você nesse trecho da Sagrada Escritura. Até mesmo para você que vem pedindo a Deus uma resposta, que vem pedindo ao Senhor uma direção para a sua vida, uma luz para o seu caminho, uma saída, uma solução. Deus fala com a gente, mas fala de uma maneira especial, de uma maneira particular, por meio da palavra dele, da Sagrada Escritura, da Santa Bíblia. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. João 4, 46 a 54. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Quando descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1h a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra. Olha, quantas vezes nós nos encontramos numa situação semelhante a deste homem. Não é? Primeiro, para Jesus dar a ele essa resposta, Jesus tinha os seus motivos. Provavelmente não era uma pessoa que acreditasse assim naquilo que Jesus veio trazer. Não é? Era um funcionário do rei que tinha ido ao encontro de Jesus por causa de uma necessidade. Não era um discípulo de Jesus, não era um seguidor. Porque quando a gente fala discípulo, às vezes nós corremos o risco de pensar nos 12 que seguiam Jesus, nos apóstolos, não é? Mas a gente sabe que os discípulos eram bem mais. Chegou um momento na Escritura que a palavra de Deus faz referência a 72 discípulos que caminhavam com Jesus. Mas esses 72 ainda não eram todos. Haviam 72 que caminhavam mesmo com ele. Mas quantas pessoas o seguiam? Quantos acreditavam em Jesus? Porque o discípulo é o aluno. É aquele que segue, é aquele que aprende, é aquele que se deixa disciplinar pelo Mestre. Um discípulo de Jesus é aquele que se deixa disciplinar, que se deixa educar por Deus, que entrega o governo da sua vida nas mãos de Deus. E este homem não era um dos discípulos de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus por causa de uma necessidade. Quem tem coragem de julgar esse homem? Você tem? Eu não tenho. Quantas vezes eu recorri a Deus por causa de uma necessidade? Porque eu estava precisando dele. Porque ou ele me ajudava ou eu não tinha ajuda de mais ninguém. E olha, nem sempre quando eu recorri a Deus, eu estava em comunhão com ele não, viu?
Quantas vezes eu vivi a minha vidinha, fechado em mim mesmo, sem querer saber de nada, sem querer saber de ninguém, me guiando aí pela minha própria cabeça, não é? Mas sem dar espaço àquele que me criou na minha vida. Mas engraçado, no momento da necessidade, não precisa ninguém vir falar de Deus pra gente. A gente lembra sozinho. E a gente vai até Ele. E quando esse pai viu que o seu filho estava à morte, o garoto estava moribundo, estava ali, ó, prestes ao desenlace, prestes a morrer e a falecer. Ele, sabendo que Jesus estava ali perto, ele correu até Jesus. Foi para uma outra cidade. E olha, você vê, foi praticamente um dia para ele chegar até o lugar. Quando os funcionários dele, não é, quando os seus servos vão ao seu encontro, e ele pergunta a respeito do menino, quando o menino tinha melhorado, eles dizem, ontem, à 13h, já tinha se passado, olha quanto tempo, era longe a distância. Ele caminhou um longo pedaço para se encontrar com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus e diz, olha, o meu filho está à beira da morte, Jesus responde para ele, eu sei, só que para você acreditar, você tem que ver sinais, não é verdade? Para você acreditar quem sou eu, você precisa de um milagre. Mas também o engraçado, gente, é que o sofrimento, muitas vezes, ele nos cura da nossa incredulidade. Sofrimento, depois que Jesus sofreu e morreu, Jesus, ele redimiu o sofrimento. E o sofrimento que antes era sinal das consequências do pecado, se tornou um instrumento de redenção. Hoje, porque Jesus sofreu, hoje quem sofre rompe com a incredulidade, rompe com o pecado. Quem sofre na sua carne, em cada sofrimento, é socorrido, é amparado, é agraciado por Deus e tem a oportunidade ali de fazer um ato de fé. E ali naquele sofrimento que aquele homem estava vivendo, ele expulsou do seu coração toda incredulidade. Quando Jesus disse, se você não vê sinais, você não vai acreditar. Ele não quis nem saber. Ele não deu nem conversa. Como é que ele responde a Jesus? Senhor, desce depressa antes que o meu filho morra. Senhor, eu não tenho tempo para conversar sequer. Meu filho está nas últimas. Senhor, pode socorrer meu filho. E Jesus, vendo a fé daquele homem, dá a ele uma resposta que exige ainda mais fé. Jesus não desce com ele. Jesus simplesmente lhe dá uma garantia. Jesus empenha a sua palavra. Vai, pode ir que o teu filho vive. E naquele momento, este homem descansou o coração, porque a fé, ela nos dá a capacidade de descansar em meio às nossas tribulações. Como é que a gente faz para descansar no sofrimento? Como é que a gente faz para descansar em meio à luta? Fé, querido. É a fé que nos favorece o descanso. E talvez muitos digam assim, eu já estou cansado de rezar, eu já estou cansado de interceder. Até quando eu devo sustentar em oração essa situação? Porque a oração é uma luta, é um combate. Até que momento eu devo combater? Nós devemos rezar até estarmos seguros de que o assunto que nós estamos tratando já está nas mãos de Deus. Nós devemos rezar até o Espírito Santo colocar no nosso coração a tranquilidade da certeza de termos sido atendidos. Nós devemos rezar até que o Espírito Santo faça conosco o que a fé fez com este homem. Vai, teu filho vive. E ele acreditou. Acreditou mesmo sem ver. Porque há muitas pessoas que dão respostas assim, né? Para poder se ver livre do importunador. Quando uma pessoa é muito, muito chata, que fica ali perturbando o tempo inteiro e exigindo uma resposta, às vezes a pessoa dá a resposta que ela quer ouvir, só para ela ir embora. Então a pessoa está ali insistindo, você faz, tá bom, eu faço, agora vai. Aí ela vai embora e ele não faz nada. Ele só queria se livrar. Não é? Esse
esse homem poderia estar pensando, poderia pensar que Jesus estava fazendo isso com ele. Ele poderia pensar que Jesus deu a ele a resposta que ele queria ouvir só para se ver livre dele. Mas ao invés disso, o que ele fez? Ele acreditou. Ele acreditou, ele confiou. Até que o Espírito Santo faça por nós o que fez por este homem, colocando a confiança no coração dele, nós devemos rezar. E no momento em que Deus nos dá a certeza, pela paz, pela tranquilidade no nosso coração, de que a nossa oração chegou até Ele, nós devemos louvar e descansar, dar paz à nossa alma, parar de se inquietar, de ficar nos perturbando a nós mesmos nos nossos pensamentos, a custo de muitas preocupações e às vezes de desnecessárias preocupações. Então você descansa e o pedido dá lugar ao louvor. A gente passa a agradecer a Deus, agradecer de todo o nosso coração. E se a resposta demorar para se cumprir, porque veja, esse homem demorou quase um dia inteiro para ter notícia do filho. Às vezes, aquilo que Deus já nos deu a certeza que vai fazer, demora para se manifestar. Deus já disse a você que Ele vai lhe dar aquilo que você está pedindo. As promessas de Deus foram nessa direção, outras pessoas rezando com você te confirmaram isso. Aí você foi vendo que na vida os sinais foram mostrando que era realmente aquilo. Só que você olha para frente e cadê? Aonde está a resposta dada, a promessa feita? Cadê o cumprimento desta promessa? Às vezes demora a se manifestar. Se a resposta demorar, tem uma coisa que nós não devemos fazer e tem uma coisa que nós devemos fazer. O que nós não devemos fazer depois que nós rezamos e que Deus nos deu a garantia de que aquilo vai se cumprir? Nós não devemos mais rezar como quem duvida. Porque depois de ter crescido na nossa fé, a gente corre o risco de esmorecer até mesmo na nossa oração e de passar da fé ao lamento. Eu rezei, mas me parece que eu me enganei, as coisas não são bem assim, e a gente começa a desculpar a Deus por não ter nos atendido. A gente começa a dizer, era a minha vontade, mas quem sabe se era realmente essa a vontade de Deus. Isso não move a nossa fé, isso move o desânimo, move a gente a desacreditar. Não, querido, confia em Deus. Se vai ser, se não vai ser, isso quem vai mostrar é Ele. Mas a minha parte, a sua parte, é rezar de maneira que a nossa fé se mantenha. E não que a nossa fé se abale. Então, não ficar rezando como quem duvida. Quem vai ali para se desculpar diante de Deus. Quer ver um tipo de oração que desanima a fé? Eu sei, mas que eu devo rezar e pedir isso a Deus, mas eu não mereço. Os meus pecados são tantos, quem sou eu para poder pedir a Deus? A pessoa está se desculpando e desculpando a Deus de não atendê-la. Na verdade, ela não confia que o Senhor está olhando por ela. Seja um filho diante do Pai. Um filho. Um filho não vai pedir para o seu pai no dia do seu aniversário, viu, Paulo? Não vai no dia do seu aniversário pedir ao seu pai, olha, pai, se você perceber que durante todo esse ano eu mereci pelo meu comportamento, pelas coisas que eu fiz, se você achar que está dentro das suas possibilidades, não é? E se estiver entre as suas prioridades, se não for afetar aí a sua condição financeira, aí você poderia me dar tal coisa. Você já viu algum filho pedir assim? Não, pai, eu quero isso. Pai, é meu aniversário, me dá isso de presente. E às vezes o pai dizendo que não, o bendito continua esperando. E ele diz para si mesmo, ele está aguardando uma surpresa para mim. Ele me disse que não, mas no fundo ele vai me dar. E insiste, e espera, e olha, muitas vezes porque insistiu e esperou, comove o coração do pai e alcança. Quando o pai disse que não ia dar, não ia mesmo. Mas ele continuou esperando. E foi comovendo o coração do seu pai.
Até que chegou uma hora que o pai cedeu e disse: eu vou dar o que ele está me pedindo. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. O tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer. A resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, e Deus te escolheu para vencer. Quero ouvir só vocês comigo assim, ó, nas palmas. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça,
Não tema o inimigo. Jesus está contigo. Porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai. Por quê? Porque Deus te escolheu para vencer. Em nome de Jesus.